A gente poder conversar um pouco sobre a nova medicina e falar um pouco de teledermatologia. É para isso que a gente está aqui hoje, para falar um pouquinho da evolução da medicina e o que a gente espera dessa ferramenta. Olá, muito bem-vinda, doutora Cláudia Arantes. Que Querida, prazer ter você muito aqui. obrigada. Obrigada pelo convite. É com enorme prazer que eu vim aqui conversar com você. Afinal de contas, nós já temos uma ligação há muito tempo, né? Você sabe que eu gosto muito de você, admiro o trabalho que você e seu marido fazem. Para mim, estar aqui é um prazer. Então, e é legal porque o último evento que a The One fez no Brasil, você aceitou também o nosso convite, nós tivemos a oportunidade dada pelo Shopping Bougainville e pela Ludovica, pela revista, naquele evento lindo que a gente fez, né? Lá dentro do Shopping Bougainville, com a Andrea. E foi muito bacana, porque lá eu te conheci como uma palestrante, toda a sua simpatia, todo o seu carisma para poder falar com o público e levar uma informação que é tão necessária nos dias de hoje, né? E Então, a agora a gente gente fica está muito... tendo que usar esses espaços agora, né, Patrícia? Porque não dá mais para fazer aqueles eventos como você fazia tão bem, né? Então, mas de qualquer forma a gente vai se adaptando, não é verdade? Isso mesmo, mas vamos nos adaptar, vamos abraçar a tecnologia, agradecer esse canal de comunicação e vamos falar um pouco hoje sobre teledermatologia. Nós estamos aqui dentro para falar um pouquinho da plataforma também da The One Telemed, que é uma nova ferramenta de comunicação com a comunidade, com os médicos, né? Então, um dos objetivos é levar essa informação. Nós não sabemos tudo, estamos ainda no processo, nessa jornada de aprendizado, né? E você vai poder colaborar com a gente, né? Compartilhar tudo que você já aprendeu até agora, porque foi um prazer que você aceitou nosso convite. Para quem não sabe, a The One Telemed, ela convidou alguns médicos para iniciar esse projeto. Então, teve um critério de todo o background do médico, de como é a parte ética, a parte técnica, tudo. E essa aceitação, a gente conseguiu formar um Dream Team da The One e Telemed, e foi muito legal, porque você, como dermatologista tão experiente, né? E eu quero que você me fala, porque você já começou essa sua jornada digital. Você é uma médica que já tem um perfil de sucesso nas mídias sociais, no Instagram, já se comunica com o seu público. Eu queria que você contasse para as pessoas que estão ouvindo como que foi isso, como que isso aconteceu. Então, Patrícia, na realidade eu sempre tive muita resistência a essa questão da telemedicina, porque como eu tenho uma filosofia de trabalho onde eu estou tete a tete com o meu paciente, eu gosto de escutar o meu paciente, fazer um exame minucioso, eu imaginava que essa posição das tecnologias entre o médico e o paciente não fosse favorecer a minha filosofia de atendimento médico. Bom, mas aí, frente a essa pandemia, né, eu tive que questionar essa minha posição, porque esse cenário ele impactou muito a todos nós, em todos os sentidos, e mais ainda na área da medicina. E para que eu pudesse estar mais próxima ao meu paciente, eu tive que lançar mão dessa tecnologia, ao contrário do que eu imaginava, de que isso poderia me distanciar do meu paciente. Frente a todas essas mudanças que foi imposta em nós, eu percebi que, ao contrário do que eu imaginava, eu poderia estar muito mais presente com o meu paciente e ajudá-lo a conduzir os tratamentos crônicos, a orientá-lo, né? Porque a dermatologia, nós temos muitas doenças, Patrícia, mais ou menos em torno de umas 2.000 condições que afetam a pele e que, quando às vezes conduzido por um não especialista, pode não só atrasar o diagnóstico, mas também o paciente pode ser conduzido a algumas terapias inadequadas e desenvolver até alguns problemas, né, algumas sequelas frente a isso. E, é claro, aumenta o custo para o paciente, e frente a todas essas dificuldades, eu falei, não, eu vou ter que ceder,
né, a tentação de fazer parte de uma plataforma da telemedicina, que foi o que aconteceu agora, Na recentemente. verdade, a gente fica até mais segura, porque olhando toda a literatura, todos os papers, a especialidade da dermatologia é pioneira, né? Nesse Sim, uso dessa tecnologia. Eu pesquisei vídeos e papers, artigos científicos, principalmente na América Latina, e sempre certificada pela própria sociedade de cada país da parte dermatológica. Então, é algo que já vem sendo discutido há tempo, mas que por causa da pandemia houve uma aceleração dessa transformação digital e a gente precisou se adequar, né? Então, assim, eu acho que foi no susto, mas que vai ser uma coisa boa que essa pandemia vai deixar, que é esse novo canal de comunicação médico-paciente, que a gente acredita que é útil, que tem um desfecho clínico importante para os pacientes e que realmente faz o seu papel de diagnóstico e de manutenção dos tratamentos. Não é para todas as especialidades. Hoje a gente vai concentrar muito na área de dermatologia, mas a gente também tem que lembrar, né, doutora Cláudia, que a gente está num processo. Então, o que a gente tem hoje de Guedes, de plataforma digital, de todas essas ferramentas com o auxílio de inteligência artificial, é algo que está em processo de evolução. Então, o que vai acontecer? Hoje, a gente tem um arsenal à nossa disposição. Mas a partir de agora, que a telemedicina foi aceita e foi regulamentada, principalmente, existem vários gigantes no mercado de saúde, principalmente as startups, que são mais ágeis, né, mais rápidas para essas inovações, essas soluções. Elas estão aí pensando mil coisas que vão facilitar o trabalho do médico e essa comunicação através dessa ferramenta digital, né, que seria uma plataforma. é, Então, pode falar. pode falar. Não, então, na verdade, nós temos essa cultura de que vai dar, de estar presente com o paciente. Então, modificar tudo isso não é tão simples assim. Como você disse, nós temos vários estudos, até pela minha Sociedade Brasileira de Dermatologia, que realmente mostra e define e deixa bem claro para mim que isso é um caminho difícil, que dificilmente terá volta. Então, hoje, o Conselho Federal de Medicina, ele autoriza frente à necessidade da população, né, frente à pandemia, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que não vai ter como retroceder nisso daí, né? E Que tem uns bom. estudos que você falou, da minha sociedade, inclusive, que foram realizados em 2005, há muitos anos atrás, inclusive. E eles utilizaram essas ferramentas não só para educar os residentes, que isso é muito favorável, né? E fizeram alguns trabalhos onde alguns residentes atendiam pela telemedicina e outros residentes de dermatologia atendiam presencial. E foi feito um score de erros ou de equívoco no diagnóstico e a diferença foi mínima. Então, para quem utilizou a telemedicina, foi de 91% de acertos, enquanto que os que faziam presencial teve 95% de acerto. Ou seja, a diferença é muito pequena frente a todas as possibilidades que um especialista tem quando pode estar utilizando os meios de telecomunicação para orientá-lo, né, encaminhá-lo. E nós sabemos que, por exemplo, tem algumas campanhas muito importantes, como a do câncer de pele, a da prevenção de doença sexualmente transmissível, a de condução para as hanseníase, que pode ser amplamente utilizada e favorecer a população, né? Com toda essa educação, chegando até lugares onde não seria possível ter um especialista utilizando a tecnologia. A principal função, com certeza, ao meu ver, é a função social, né? É você levar esse atendimento especializado para áreas que não tinham acesso, como uma segunda opinião, uma teleinterconsulta, né?
ou mesmo uma teleconsulta direta com o paciente lá na ponta, em uma região que não tem. Então, assim, quando a gente vai listar os benefícios, a gente fica feliz, né, que hoje existe esse canal de comunicação e a gente entende que o principal beneficiado será o paciente. O médico vai se ajustar, vai ter que aprender a fazer essa teleempatia, essa telepropedêutica, que é algo que vai aprender a diagnosticar através dessa ferramenta digital. Mas é como eu disse antes, muita coisa vai acontecer para ajudá-lo nesse diagnóstico e ele vai entender que essa conexão que era real, ela também existe aqui através da tela, né? É interessante, porque antes a gente pensava que era muito frio, que ia distanciar, e ao mesmo tempo a gente está aqui, uma olhando para a outra, conversando. Eu acho, e eu quero que você me corrija, mas eu acho a dermatologia uma especialidade muito visual. Então, para o diagnóstico, é muito importante a imagem, a sua visão. Então, o dermatoscópio, ele ajuda muito, e já existe essa possibilidade, né, de plataformas digitais que disponibilizam esse exame, que disponibilizam um banco de dados para comparação e uma conclusão com o auxílio de uma inteligência artificial que aumenta a chance de acerto, né? Então, assim, eu acho que o medo maior, eu não sei se você concorda, é o medo de ser substituído. Mas isso nunca vai acontecer, porque a medicina, ela foi feita para o humano cuidar do humano. Então, independente da ferramenta, eu queria que você falasse um pouquinho, porque às vezes é isso que preocupa, né? De falar, nossa, e a concorrência? Será que eu vou perder? Como é que vai ser esse mercado? Acho que a gente poderia falar um pouquinho disso para a gente ver o lado positivo dessa situação. Não, agora, com a experiência que eu estou tendo, eu vejo mais do lado positivo. Eu acho, assim, muito difícil que o médico seja substituído. E mais ainda, porque essa empatia que a gente está conseguindo fazer aqui agora, ela é necessária no processo de cuidado com o outro. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que substituído esse profissional não será, é muito difícil. Agora, é claro que nós podemos lançar mão dessas tecnologias para favorecer a condução de um paciente. Então, essa plataforma mesma, a The One Telemed, ela oferece um dermatoscópio anexado à plataforma. E eu até brinquei esses dias com o Cristiano, falei, Cristiano, daqui uns dias a gente vai ter uma imagem assim, holográfica ou alguma coisa que, igual você falou, de startups, é um show, né? Então, assim, isso vai acontecer inevitavelmente. É o processo de evolução do ser humano e ele é muito rico e ele sempre está em busca de mudanças para melhorar a nossa existência aqui, né? Então, por exemplo, se eu pego um dermatohistopatologista, é um profissional extremamente importante para nós dermatologistas. Seria uma subespecialidade da dermatologia, aonde eu, frente a uma dúvida de diagnóstico, eu faço uma biópsia e é feito lâminas dessa biópsiazinha para que eu me ajude a fechar o diagnóstico. Então, você já imaginou, essa imagem pode ir, aqui em Goiânia mesmo, nós devemos ter o quê? Uns 4 dermatohistopatologistas. Quer dizer, muito pouco, para você ver tanto que é frente à demanda que nós temos. Então, ter esse tipo de profissional, estando em qualquer lugar do Brasil, e por que não dizer do mundo, para poder acelerar esse processo de diagnóstico, é muito favorável para eu, como dermatologista, conduzir o meu trabalho, né? Então, a gente sabe, por exemplo, tem um câncer que a gente morre de medo dele, né? Que é o melanoma. O melanoma, ele pequenininho, com 6 milímetros, ele pode fazer metástases, né? Ir para o corpo e matar a pessoa, né? Então, a gente, ai meu Deus, é necessário fazer uma avaliação pelo dermatoscópio, que já nos orienta muito. E, com certeza, quanto mais rápido a gente for no diagnóstico para a orientação desse paciente, é melhor. Então, veja bem, a pessoa que não tem condições de chegar até a mim, tendo à disposição esse tipo de instrumento, não tenho dúvida nenhuma que vai favorecer, né, e acelerar o diagnóstico e, consequentemente, o prognóstico da evolução da doença do paciente. Na verdade, a ferramenta, ela pretende
diminuir o número de consultas e proporcionar esse atendimento, essa manutenção, avaliação dos pacientes crônicos, né? Na dermatologia, eu não sei se existem tantas doenças crônicas que precisam ser monitoradas, mas na medicina como um todo, é o que mais hoje, vamos dizer, atrapalha o sistema de saúde, que é esse cuidado, né? Que às vezes, quando não é feito da forma correta, aumenta o custo médico, desestrutura todo o sistema de saúde. Então, o que a telemedicina, ao meu ver, é um grande benefício? No monitoramento, que é o telemonitoramento desses pacientes crônicos, que vamos trabalhar com eles a lifestyle medicine, que é alterar esses hábitos, né? Tá mais perto, que não necessariamente precisa ser o médico, mas pode ser alguém da sua equipe, alguém, porque aqui nos Estados Unidos, o movimento que existe hoje, doutora Cláudia, é um movimento da medicina funcional. E dentro dessa medicina funcional, ela tem os grupos clínicos de controle, justamente para que seja mais efetiva a medicina para esses pacientes. Então, esses grupos hoje feitos dentro da rede, eles são muito possíveis, esses encontros. Então, é muito mais fácil o cliente comparecer no encontro, ele na casa dele, com acesso a esse profissional de saúde, do que, de repente, ele ter que sair da casa dele, ir até um centro médico, até uma clínica. Tem um risco agora, porque a gente está no meio de uma pandemia. Então, assim, existem vários benefícios que, quando a gente senta e avalia de uma forma mais profunda, a gente entende o quanto isso vai ser bom para todo mundo, né? Então, eu hoje eu tô assim apaixonada por essa possibilidade. Estou apaixonada e assim, você não tenha dúvida que vai favorecer muito e vai evoluir muito para essa questão. Você falou que não sabe em relação a doenças crônicas, nós temos muitas doenças crônicas que precisam ser monitoradas e de forma bem próxima. Vamos pegar uma que é endêmica agora aqui no Centro-Oeste, né? Que é a famosa hanseníase, né? Então, ela é uma doença que exige não só a hanseníase, estou dando um exemplo, mas existem várias outras que exigem, sim, um monitoramento, um acompanhamento mais próximo do paciente. E que realmente pode facilitar muito essa ferramenta nesse sentido, né? Onde o paciente não precisa de deslocar nenhum médico, mas o médico vai ter toda a possibilidade de lançar mão de exames para poder que o paciente tome providência e que agilize todo o processo de acompanhamento desse paciente. É muito bom saber disso, porque assim, às vezes a gente pensa em diabetes, outras doenças cardíacas, hipertensão, outras doenças que são mais faladas, por desconhecimento, a gente até deixa de ver o benefício que vai ser em todas as especialidades. Porque agora a gente pode até conversar um pouquinho fora da telemedicina, porque assim, nos últimos anos, a dermatologia, ela ficou muito com foco na estética, né, doutora? Falavam-se mais na parte estética, da cosmetologia, do botox, do preenchimento, e a patologia ficou um pouco de lado. E eu sei, porque eu já estive no seu consultório, e você é apaixonada na patologia, né? Porque é o seu background, é o seu começo. Então, essas outras coisas foram acontecendo no meio do caminho, né? Então, eu queria que assim, a gente pode falar um pouquinho, porque vamos voltar para a origem, para o diagnóstico mesmo da patologia. Porque não dá, infelizmente, para picar botox, preenchimento pela telemedicina. Eu adoraria, porque aqui eu nos Estados Unidos teria muito beneficiada com isso, mas não é possível. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa volta, né, para a origem da dermatologia também. Na realidade, eu acredito que eu posso representar, se não toda a minha classe de colegas, mas pelo menos alguma parte, grande parte dela, eu acredito, ao dizer o que eu vou te falar, todos nós dermatologistas temos um orgulho muito grande da nossa formação e que a base realmente são as doenças dermatológicas. A nossa formação ela é muito laboriosa, exige um conhecimento clínico profundo. Haja vista que nós fazemos diagnósticos de doenças sistêmicas e conduzimos para outras várias especialidades, onde a manifestação primária é na pele.
Então, você vê que a nossa formação, ela é uma formação bem difícil, penosa, laboriosa. Então, todo dermatologista tem muito orgulho de dizer que é um dermatologista e que cuida de patologias. Isso nos deu embasamento, força, conhecimento para adentrar na medicina estética, que exige todo esse conhecimento. Então, se você tem um carcinoma bacelar no rosto, não dá você ser submetida a um laser fracionado. O dermatologista tem condição para isso. Então, você não tenha dúvida que uma parte da dermatologia que atua na estética, ela precisa desse conhecimento para que a estética seja exitosa. Né? Então, e sem sombra de dúvida, é mais rentável os procedimentos estéticos. Mas o prazer do dermatologista, sabe aquele prazerzinho, aquela missão mesmo, está em conduzir, sim, os doentes e ter essa condição de conhecimento na condução da beleza. Né? Então, não é tão assim tranquilo e exige conhecimento a condução dos procedimentos estéticos, né? Do Porque, botox, do infelizmente, doutora, preenchimento. houve uma socialização desses procedimentos feito também por profissionais, né? Que teve toda aquela discussão, né? De dermatologia, dos outros profissionais de saúde. Então, eu acho que agora está ficando mais claro, né? O papel de cada um, a atuação de cada um. E isso só é para o bem do paciente, porque vai conseguir ter um médico tão próximo dele para explicar para ele tudo isso que você me falou agora. Né? Que isso é importante. Eu acho que o tempo, ele é algo que ele precisa ser muito otimizado, porque realmente a gente vive, né, correndo contra o tempo. E quando você não perde o seu tempo para ir no consultório, você tem esse tempo aqui com você direto, acaba que você tem um tempo maior de consulta, você consegue me ver de uma forma mais profunda, fazer uma anamnese mais criteriosa, porque aquilo ali já está programado dentro do schedule do seu dia, né, da sua agenda. Então, eu acho que isso também é um benefício que a propedêutica vai levar para a telepropedêutica, porque já que você não tem acesso a tanto seu exame clínico, aquele tempo você vai estar gastando, conversando com o seu paciente, tentando obter imagens, tentando outros gadgets de saúde para fechar, que não seja um diagnóstico, mas pelo menos uma orientação e um encaminhamento para a continuação desse tratamento, né? Eu acho que É um caminho mesmo sem volta, igual eu falei para você, e eu acho que cada vez mais nós médicos vamos ter que nos educar e nos preparar para esse tipo de condição. Porque até então nós nunca imaginávamos que a gente ia chegar onde nós estamos hoje, né? Onde as pessoas não podem se deslocar, né? E nós temos que estar preparados porque acontece, né? Tem obstáculos, tem tragédias, tem, sei lá, vendavais, terremotos, corona, existem várias possibilidades onde a telemedicina vai poder se enquadrar e que a partir de agora nós vamos ter que estar preparados, né? A verdade é que a gente iniciou agora um processo de cultura digital. Então, em todo o processo, existem aqueles pioneiros, os inovadores, que vão testar, que vão entender como que vai funcionar a parte ética, todos os procedimentos, os protocolos. Uma diferença que a gente tem que deixar bem clara aqui para quem está nos ouvindo é que é totalmente é muito diferente um atendimento feito no WhatsApp ou um atendimento feito dentro de uma plataforma de telemedicina. Por quê? Porque no WhatsApp você tem a comunicação, ele te ouve, você escuta, pode trocar imagens, mas dentro de uma plataforma de telemedicina você tem várias vantagens de segurança, tanto para o médico quanto para o paciente. Então existe toda uma certificação de segurança RIPA, de prontuário eletrônico, de certificação digital para você fazer a sua prescrição, dar encaminhamento, fazer pedidos de exame. Às vezes vai o pedido até para a própria farmácia, daquilo que você está prescrevendo para os clientes. Então, assim, o que acontece é que muita gente ainda confunde a consulta por telemedicina com uma consulta feita ou por telefone ou por WhatsApp. E isso não pode ser comparado. A gente, quando nós nos referimos aqui a essa telemedicina, a essa nova medicina, essa nova era, né, da dermatologia, nós estamos falando que esse atendimento será feito dentro de uma plataforma que vai dar segurança para o médico,
pelo menos com a tecnologia que a gente tem até agora, de todo esse avanço que existe, para que ele consiga fazer o melhor trabalho possível, né? Eu acho que a gente tem que deixar isso bem claro. Bem claro. Isso daí, com o tempo, vai ficando um pouco mais claro para a população leiga. Realmente há uma confusão em relação a isso. Mas devagarzinho vai acontecendo o aprendizado. Então, uma consulta pelo WhatsApp não oferece, por exemplo, a segurança não só para o médico, como também para o paciente. Nas plataformas, é importante, muito importante a gente colocar a ênfase, é que todos nós temos um respaldo legal, não só o médico, né, como profissional que está prestando um serviço, mas também o paciente, porque normalmente tudo que é dito é criptografado, né, segue leis rigorosas, ainda mais essa plataforma, né, a The1 Telemed, ela segue as normas que são muito rígidas, as normas americanas, né, que inclusive vêm de encontro às normas brasileiras. Eu posso te dizer que eu acho que as normas do mundo, na verdade. E é muito importante isso. Então, é uma segurança a mais, né, garantida para o médico e, claro, para o paciente. Então, não é uma consulta de WhatsApp, né? Isso é bom saber. E também, uma outra coisa que a gente pode falar para quem está nos ouvindo, nos prestigiando, aliás, a gente quer agradecer muito, eu já vi várias profissionais Eu também. que participam da The1 Telemed, e outras pessoas devem ter pacientes, né, consumidores. Então, assim, se vocês quiserem mandar perguntas, a gente vai abrir perguntas no final para a gente tentar responder para vocês. E as suas observações, as experiências que vocês tiveram até agora, porque eu e a doutora Cláudia estamos aqui de coração e peito aberto, né, doutora? Para a gente falar da nossa jornada até agora, daquilo que a gente aprendeu, de toda a resistência, os desafios e de onde a gente está até hoje, e que a gente acredita que vai melhorar e que o principal beneficiado será a comunidade, porque ela vai receber mais um canal de acesso para serem atendidos por essa medicina. Então, isso é muito bacana, porque as pessoas, esse medo que a gente tem, às vezes, da tecnologia ser usada para o mal, né? Porque quando a gente vê hoje as mentes, né? Que os hackers, os dados, a preocupação com tudo isso. Então, tudo isso, quando você está fazendo um projeto, um atendimento, tudo isso é levado em consideração para proteger todos os stakeholders dessa cadeia produtiva, para que todo mundo se beneficie. Só que no início, alguém vai ter que começar a fazer para ir passando essa cultura digital, para ir passando o seu aprendizado e essa experiência. Então, a doutora Cláudia não está aqui para se autopromover, ela está aqui para passar a experiência dela, porque, como ela disse no início, ela mesma era antes uma resistente da ferramenta, né? Você tinha. E agora já tem um novo olhar, né? Para tudo isso. Exatamente. A teledermatologia, ela hoje representa uma inovação e sem sombra de dúvida, ela vai criar e vai crescer amplas discussões. Isso vai ser muito bom, porque em cima dessas discussões em relação a esse tema é que vai criar mais ainda e delimitar os aspectos éticos, legais, profissionais e morais. Então, é fazendo que a gente vai poder ficar melhor ainda naquilo que a gente faz, né? Então, eu tenho, assim, é uma coisa nova, é instigante, e às vezes a gente até tem um pouco de insegurança, mas eu estou bem confiante que realmente esse é o caminho, né? E é muito importante... Não, pode falar. É muito importante colocar, porque eu sei que tem médicos aqui, eles entendem perfeitamente o que nós estamos dizendo, mas tem minhas seguidoras e pacientes que eu gostaria que elas entendessem o seguinte, que em situações onde demandam uma resposta imediata, né, de emergência, como uma cirurgia, ou é claro que uma emergência, né? A tecnologia, esse tipo de tecnologia, ela impõe certos limites, né? Óbvio. Mas a grande maioria das necessidades, não só da população, mas das pessoas como um todo, não é emergencial.
Então, é passível de ser conduzida pela telecomunicação, né? Então, é muito importante colocar isso daí. Talvez as pessoas também não sabem, eu moro nos Estados Unidos, já vai fazer um ano, e como aqui a telemedicina já é muito mais antiga, né? Já acontece há muitos anos, as pessoas já Bem, estão mais acostumadas com esse serviço, né? Então a aceitação, e eu vou até mais longe, na verdade as pessoas esperam esse canal de relacionamento com o médico. Então quem não abraça a tecnologia e não tem esse canal, acaba perdendo um pouco o seu poder de concorrência no mercado. Porque, como a gente já disse antes, hoje a gente está no mundo global. Então, eu posso aqui dos Estados Unidos me consultar com a doutora Cláudia aí no Brasil, como eu posso escolher alguém no Japão ou em qualquer lugar do mundo, porque essas plataformas, elas aceitam essa comunicação sem fronteiras, né? Então, eu acho que assim, é mais um motivo para que todos que tenham que se adaptar, começar a pensar sobre isso, começar a estudar, a entender, porque cada especialidade, como a gente disse, tem seus próprios desafios para poder fazer esse teleatendimento, é muito importante já começar, porque o futuro já é agora, né? Não é o amanhã, futuro é agora. o futuro já é Não. agora. Então, essa aceleração que houve de um assunto que já vinha sendo falado há tanto tempo, mas que em 3 meses está aí, funcionando para quem abraçar a ferramenta, né? Então, eu acho que a gente não tem mais tanto tempo para ficar analisando, será que vai persistir ou não depois do Covid, essa resolução? Porque provavelmente sim, e se não, é questão de tempo para que haja mais conversas entre a classe, as sociedades, os conselhos, mas que vai chegar, vai chegar. E quanto antes você se prepara, melhor, né? Eu acho que a gente precisa estar preparado para quando a oportunidade surge, né, doutora Cláudia? Sem dúvida, sem dúvida. Olha a doutora Geisa aqui, ó, mandando. Olha que linda. Beijo para você, querida. A Olha doutora só. Geis, eu vi a doutora Adriana Menezes, que é a nutróloga da plataforma, eu vi a doutora Sheila Paiva, que é infectologista, eu não estava prestando atenção, agora eu estou vendo a Geisa, mas existem vários profissionais que já entenderam, e olha que são especialidades diferentes, né? Uma Sim. nutróloga, outra infectologista, aqui nós temos a doutora Geisa, que é cirurgiã plástica, e dentro da plataforma nós temos todas as especialidades. E, inclusive, Sim. eu queria saber sua opinião a respeito da medicina integrativa, porque, assim, na verdade, o que eu considero como medicina integrativa é a gente unir aqueles preceitos da medicina oriental, da medicina tradicional chinesa, da medicina ayurveda, que foram quem deu origem para a medicina alopática, que para a gente pegar aquela tradição também da fitoterapia, das terapias integralistas e trazer para o Ocidente, porque por muito tempo a gente ficou muito focado na indústria farmacêutica, na parte cirúrgica, na parte clínica, e hoje, pelo menos aqui nos Estados Unidos, eu posso te dizer que o principal movimento dessa nova era da medicina é para trazer a medicina integrativa, ou seja, pegar o que é bom de uma com a outra, unir e andar juntos, porque para dar mais opções terapêuticas para os pacientes, né? Então, assim, eu acho que eu estava vendo esses dias, inclusive, sobre a cannabis, doutora, na parte de cosmetologia, porque aqui é no supermercado, na Amazon, em qualquer lugar você vê. E a gente não tem muito conhecimento dos benefícios, tudo porque não é tão falado, porque ainda também não é regulamentado no Brasil, né? Então, Sim, eu tenho participado disso. Então, assim, eu acho que são tantos assuntos que estão acontecendo, né? Medicina integrativa, é a cannabis na medicina, é a telemedicina, é o novo sistema de saúde que a gente vai ter que criar, porque aquele sistema como era não estava funcionando para ninguém, né? Assim, a gente vê, a Covid mostrou que ele não era capaz de absorver, né? E por isso que a gente teve que estamos passando por isso. Então, esse redesenho desse sistema de saúde, ele vai ter que ouvir todo mundo, né? Ele vai ter que ouvir vocês que são médicos, eles vão ter que ouvir os donos dos hospitais, vai ter que ouvir as operadoras de saúde. Todos os players do mercado vão ter que ser ouvidos para repensar o que a gente vai fazer. Porque, infelizmente, não é a última pandemia, né, doutora? A gente sabe que isso
é um processo e a gente pode ter outras ondas. Então, assim, é abrir o coração, entender que é um desafio e tentar, de forma inteligente, com uma inteligência principalmente emocional, se adequar, né? O que você pensa da É um medicina integrativa, doutora? Não, eu acho a medicina integrativa muito válida. É uma tendência também que não vai retroceder, né? Nós lançarmos mão de várias possibilidades para trazer o bem-estar para o ser humano. Então, eu acho assim muito importante. Eu sempre tento conduzir o meu paciente como um todo. Ele não é uma pele ambulante. Ele é uma pessoa que tem uma história, que tem uma alma, que tem problemas, que tem dores, né? Então, isso tudo representa um ser humano que é complexo e, em função dessa complexidade, ele exige várias abordagens e um cuidado sutil, né, para conduzir esse paciente, né? Por que eu te É, perguntei, doutora? Porque a gente estava falando de emocional, né? De sistema emocional, porque eu estava comentando com a doutora o tanto que eu fico nervosa antes dessas lives, porque não é algo que para mim é natural, né? E eu tenho problemas na pele quando eu estou muito estressada. Então, assim, automaticamente a minha mente provoca em mim algumas erupções dermatológicas quando eu estou numa fase de muito estresse. Então, sim. quando você tem, se eu ligo para você, minha dermatologista, e você fala, Paty, vamos fazer isso, já é uma super apoio, já é uma super consulta, você já está desenvolvendo o seu trabalho, porque não seria a medicação que você ia me passar que ia resolver, é o seu apoio emocional de me acompanhar nessa jornada que vai me fazer realmente ter uma cura efetiva, né? Eu acho Ah, que nessa hora sim. a telemedicina também é fantástica, né? Esse contato mais É, ela, próximo. a telemedicina, ela consegue favorecer essa conexão. E eu acho que você sabe, além da minha formação médica, eu também sou graduada em psicologia, então eu não abro mão dessa abordagem emocional por hipótese nenhuma. E como dermatologista, olha só, 70% dos pacientes que têm queixas dermatológicas apresentam algum problema emocional. Então, eu falo para o meu paciente assim: quer ver a alma do meu paciente? Eu quero ver a alma dele, eu vou na pele. Então, a pele me traz a alma do paciente, né? Olha Então, só. é claro que com essa abordagem é que eu vou cuidar dele, né? Eu vou lançar a mão do que a ciência me oferece, do que é ciência, mas nunca deixando de lado o contexto qual o paciente está inserido, cultural, emocional, né? Qual é o momento de vida que ele está. Então, tudo isso é muito importante e é essa conexão que eu sempre tive medo de perder por não estar presente com o meu paciente, é que eu estou podendo relatar para os meus colegas de profissão que eu consigo, ainda assim, fazer esse resgate dessa conexão. Né? Então, você está aí na Flórida, eu estou aqui no Centro-Oeste, a gente está aqui, eu estou vendo esse sorrisinho dessa lindeza aí. Hoje eu tô Tô tensa, não sei vendo! por quê. Hoje eu tô mais tensa. Relaxa! Eu acho que é Você porque tá linda! eu tô acostumada a fazer as lives no meu perfil, então é o meu jeito e tal. E como eu tô representando hoje um grupo por trás Um grupo. da The Telemed, então acaba que eu tenho que ser mais firme, né, naquilo que eu tô falando, porque você me conhece, eu sou muito extrovertida e falo com a mão, Sim, tá? Eu já tô me policiando porque é muito importante a gente falar com seriedade, porque é algo que sim, sofre uma resistência grande da classe médica ainda. Então aqui a gente tá sim, para com seu exemplo, seu pioneirismo de falar, a doutora Cláudia, que tinha essa resistência, hoje ela já vê com um novo olhar, né? Então, por que eu não posso também rever, né, os meus sim. conceitos, tentar entender melhor? Porque isso é o nosso projeto aqui. Você é a nossa primeira convidada na plataforma, na The One Telemed, mas nós também teremos as outras especialidades, com cada uma falando um pouco do aprendizado, porque é um pouco tempo Sim, ainda, mas depois a gente vai fazendo um follow-up, né? E aí, como que tá? O sim, que que você acha? Quais os desafios? Porque nossa intenção é que a comunidade, que aqui seja um lugar onde as pessoas vão encontrar esse apoio dos colegas para dar esse passo e buscar o que for melhor para cada um, né? Mas assim, podendo ouvir de um colega
um depoimento, né? Um testemunho, assim, desse processo. Que bom, e eu fico muito feliz em poder colaborar de alguma forma com a experiência que eu estou tendo. E assim, estou aqui à disposição, se os colegas tiverem dúvida, pode me perguntar, que o que eu puder, né? Eu não sei nada, na realidade a gente está tendo, é igual eu falei, as diretrizes, a questão ética e as dificuldades, ela é que vai, no decorrer da nossa experiência, é que vai se formando tudo isso, né? Então, como é muito novo, ainda assim, nós temos uma jornada aí a seguir pela frente, mas eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser maravilhosa e desafiadora. E aí, uma coisa que a gente pode falar sobre o mercado da telemedicina é que a gente vai poder ampliar muito essa área de atuação do dermatologista, não só dentro do país, mas também como fora do país, fazendo porque dentro da plataforma a gente consegue ter um médico aqui fazendo a parte clínica, o exame no paciente e conversando com você aí, fazendo essa segunda opinião internacional. Ou seja, são dois médicos conversando, trocando conhecimento e aumentando a probabilidade de um diagnóstico certeiro. Por quê? Porque você está usando... Porque, por exemplo, aqui, a dor... Por que nós viemos morar nos Estados Unidos? Por que nós, o Cristiano Kinan, que é meu esposo, e nós somos os CEOs, né, da The One Health, a gente veio porque a gente queria atender a comunidade brasileira aqui na Flórida. Porque aqui, uma das grandes dores dessa comunidade brasileira é essa falta de acesso à medicina. Porque a medicina americana, ela é muito cara e ela é pouco resolutiva. Então, as pessoas têm muito medo de ir ao médico, porque elas nunca sabem quanto que vai custar aquilo. E muitas vezes elas vão e elas não conseguem resolver o problema que elas foram lá. Porque aqui existe uma sobrecarga de exames para evitar processos, mas às vezes o problema do paciente é outro e não é diagnosticado. Então, quando a gente viu esse gargalo, a gente falou, vamos para os Estados Unidos, porque a gente queria trabalhar com telemedicina, porque a gente já estuda isso há muito tempo, e vamos fazer o contrário. Já que aqui no Brasil a telemedicina ainda não é autorizada, a gente vai atender na telemedicina dos Estados Unidos para cá. Então, foi um turismo médico através da telemedicina, e a gente pode fazer com que vocês, eu sei que você também já tem pacientes aqui na Flórida, e você Sim. vai atender esses pacientes. Então, olha só como a gente vai poder também ajudar os brasileiros que estão em outros países, porque esse projeto é para ir para todas as áreas dos Estados Unidos, não só na Flórida, mas também para Portugal, onde tiver comunidade brasileira. Porque a gente precisa se apoiar. E eu tenho que dizer que aqui nos Estados Unidos, apesar de ter muita tecnologia, a gente visita os hospitais, fica encantado, mas a parte da humana, a parte do contato, você ser atendido por um médico que conversa a mesma língua, que entende, que tem uma forma de atender, é completamente diferente. Isso fazia muita falta. Então, quando a gente veio com essa solução aqui para os Estados Unidos, com um médico aqui, americano ou não, mas com o paciente falando com o médico lá no Brasil, isso foi uma vantagem muito boa para eles, porque eles conseguiram resgatar aquela medicina que eles estavam acostumados. Então, assim, eu falei tudo isso até para provar que a telemedicina, ela também ajuda brasileiros longe, né, de casa. Então, a pessoa tem essa condição de acessar um cuidado que ele acredita, que ele se sente confortável, que ele se sente mais seguro. Então, eu acho importante a gente falar isso. Doutor, então, pode falar. Não, na realidade, eu percebo isso claramente. A nível ambulatorial, os Estados Unidos ele não é tão resolutivo como nós, isso é fato. É claro que o final, né, quando você tem que ter uma cirurgia extensa, um diagnóstico que envolve uma série de demandas até tecnológicas mesmo, é claro que os Estados Unidos é primeiro, né? Tanto é que os Estados Unidos até pratica a telemedicina, a teledermatologia, desde 1980, há muitos anos atrás. Isso porque os militares, na guerra, desenvolviam doenças dermatológicas e aí eles já cresceram bastante nessa área para atender os soldados que estavam em guerra. Agora você imagina. Mas, enfim, hoje, realmente,
no âmbito ambulatorial, o paciente não está bem servido lá nos Estados Unidos, e nós brasileiros, quando estamos lá, o brasileiro quando está lá e mora lá, ele tem muita necessidade do atendimento com o perfil do brasileiro, né? Então, eu me lembro até, tem pouco tempo isso, um paciente que mora aí, veio para cá, para o Brasil, e passar por consulta comigo. Ele estava sendo tratado como se fosse uma micose, porque normalmente os médicos não especialistas, quando vão abordar a doença de pele, normalmente eles têm boa intenção, mas pensam sempre em ou micose ou alergia. Eles tratam como essas duas coisas, é micose, alergia, alergia, micose. E não é assim, é muito mais vasto. Bom, enfim, ele foi examinado lá, né, nos Estados Unidos, e chegou aqui para mim sendo uma hanseníase sendo tratada como micose, né? Então, assim, realmente é necessário a abordagem de um especialista, né, na área da dermatologia, para que não haja um atraso de diagnóstico, né, e como eu havia dito no início, uma terapia inadequada, né, podendo ser conduzida. E com certeza qualquer dermatologista que tivesse acesso às imagens do quadro do paciente já pensaria, já poderia orientá-lo para realizar uma biópsia ou outros tipos de teste, que com certeza ele já estaria sendo tratado da hanseníase dele, né? Enfim. Nossa, e a gente sabe o tanto que uma intervenção precoce melhora o prognóstico, né? Melhora os resultados, é importantíssimo, né, isso. Uma outra coisa que eu queria comentar, e que você que faz parte da The One Telemed, é que a gente se preocupou muito em fazer parcerias com entidades que favorecessem esse monitoramento dos doentes crônicos. Então, dentro da plataforma, hoje a gente tem uma parceria com a Liga da Hipertensão. Nós temos também entidades de universidades, porque nós vamos conseguir dados, e esses dados vão colaborar para estudos científicos. Então, como os primeiros, eles têm que estar também dispostos a não só fazer o trade, né, só o comércio. Ele tem que entender que ele também faz parte da construção dessa nova medicina. Então, nós, dentro da plataforma, além de toda a parte regulamentar, de segurança, de prontuário, de todas as ferramentas para prestar essa consulta, ainda tem a parte científica e a parte do monitoramento dos doentes crônicos, porque a nossa intenção hoje é buscar essas parcerias para que a plataforma fique completa, que seja uma solução completa para esses clientes e eles se sintam realmente seguros em utilizar essa ferramenta. Porque hoje a gente sabe que o cliente ele é muito consciente, né, doutora? Ele sente se ele está sendo bem cuidado ou não. Então, é isso que a gente quer, que ele entre, ele seja atendido e ele realmente entenda que não é porque está distante que ele vai perder em resolutividade. Ele realmente vai estar com um profissional de peso do outro lado, um profissional responsável. Como eu disse no início, eu quero agradecer novamente por você ter aceito o convite, né, de ter acreditado no trabalho da The One Telemed, porque é um grupo de empresários que se uniram para trazer essa solução e te agradecer a presença e contar com você para que você sempre esteja conosco dando feedback, para a gente evoluir o serviço e ter esse aperfeiçoamento contínuo, porque é assim que a gente faz e vamos reestruturar um novo sistema de saúde, né? Nossa, eu é que estou feliz, eu é que agradeço. Trabalhar aí com vocês, para mim, é uma honra enorme. Eu já falei para o Cristiano e vou falar aqui para você. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que vocês fazem, né? A idoneidade, a seriedade. Então, tudo que a gente faz com seriedade, com capricho, vira isso aí, né? Essa coisa maravilhosa. E sem sombra de dúvida, não é porque nós estamos no meio de comunicação como o Instagram que diminui a nossa responsabilidade. Né? Ao contrário, né? Então tem o nosso nome a zelar, a gente tem uma responsabilidade muito grande em estar passando informações que são
fiéis e que tem todo o embasamento, como você falou aí, né? A importância da plataforma estar sendo motivo de estudos das faculdades, né? Então, isso aí só agrega mais valor e credibilidade no início desse trabalho que realmente é desafiador. Com certeza. Mas, ó, muito obrigada pela presença, já começamos com o pé direito, com uma doutora super querida, competente, acima de qualquer, né, de qualquer suspeita, porque a gente sabe da sua formação e da sua vontade de levar sempre o melhor para os seus clientes. Eu queria falar que aquele dia lá como é que era? Life Care, né? Que foi aquele evento lá no Bugavi. Life Care. Eu vi a Andrea, que era a superintendente de marketing, falando para você, as suas fãs chegaram. Porque, na verdade, todo mundo empolgado em te ver falar, o carinho, né? Porque é isso, Sim. o médico, quando ele cuida das pessoas, ele é insubstituível mesmo. Nada vai substituir aquele apoio. Eu vi algumas pacientes suas aqui, a doutora Cláudia, minha amiga, os pacientes. Então, tipo assim, é isso que faz a gente ter coragem de enfrentar o desafio e dar um passo, porque a zona de conforto é gostosa, né? Mas a gente precisa sair dela. Sair dela. Ó, a doutora Sheila Paiva concorda com a minha opinião. A telemedicina é um caminho sem volta, não tem jeito. Isso aí realmente é o futuro. Com certeza a Sheila vai estar aqui conosco para falar a opinião dela, ainda mais como infectologista, né, no meio de uma pandemia, porque quando a gente conversou no início, era bem ainda, estava assim mais recente, agora a gente já tem um meio da história e queremos entender como vai ser o futuro dessa pandemia, né? Se a gente realmente, como a gente tem que se portar para ajudar, né, uns aos outros, e é o nosso papel social. Então, a gente já vai ter que terminar a live, infelizmente. Mas eu agradeço Foi um prazer, muito, doutora, a sua parceria, viu? O seu carinho conosco. E eu espero muito que a gente possa sempre ser bênção na sua vida através de todos os produtos que o Grupo The1 tem, porque você também faz parte dessa história conosco. E vai ser muito legal a gente lá na frente olhar essa live e falar, olha lá onde tudo começou, né? E nós estávamos juntas, tá bom? Então, muito obrigada. Obrigada, minha querida. Muito obrigada. A gente continua em contato. E para quem está nos ouvindo, eu quero agradecer muito a audiência. Eu vi com muitos amigos aqui. Acabei de ver um colega, que eu sou dentista, o doutor André, que mora no meu coração, que sempre me apoia. Ele sabe que para mim é um desafio estar aqui e tá ali me inspirando, né? Me falando, vamos, Paty, você consegue. Então é isso mesmo. Eu acho que a gente é um período difícil que a gente tem que se desafiar mesmo e conseguir fazer o que a gente precisa, que é se comunicar e fazer o melhor para o outro. Então, a nossa intenção aqui agora é levar informação médica de qualidade para toda a comunidade, para a gente lutar juntos contra todos os desafios que a gente tem que enfrentar, tá bom? Então, muito obrigada e a gente se vê todo mundo na próxima. Beijo. Obrigada a vocês. Beijo. Obrigada.